Malta, como é que é? Sejam bem-vindos a mais um Conversas à Benfica. Depois de uma longa paragem, tivemos uma ruptura de ligamentos. Estamos de volta com mais um convidado, ao formato inicial, que tantas visualizações vos deram. É mentira. Continuem-nos a seguir. Hoje tenho aqui o Gomes. Gomes, obrigadinho. Temos que combinarmos tudo em cima da hora. Mas pronto, também se não fosse martelado, não tinha tanta graça. Quem é o Gomes? Antes de mais, obrigado pelo convite. Uma honra estar cá. Uma honra. Sim, claro, então, as pessoas já passaram por aqui. O Gomes, sou o João Gomes. Sou adepto do Benfica desde que me lembro do vivo, basicamente. A família é benfiquista. Pensa que benfiquista, do lado do pai, como do lado da mãe, tios, tudo. Vamos. Portanto, nesse aspecto, nunca tive qualquer dúvida de onde pertencia. Apesar de ser engraçado, a minha primeira memória do Estádio da Luz não é num jogo do Benfica, é num jogo da seleção, que é a final de 1981. Eu era bebê. Acho que é a minha primeira memória de sempre, estar num estádio com Estava carregado, sim. E eu lembro de saltar ao colo da minha mãe naquele estádio. Depois, mais tarde, quando lá fui pela primeira vez que o meu pai viu um jogo do Benfica, qual foi o primeiro jogo? Isto não sei se eu sei que ganhámos. 3 ou 4, o meu pai estava. Mas foi um jogo da primeira divisão. Não és como um amigo meu, acho que já contei isto. Não és como um amigo meu, que perdemos com a Académica em casa e disse ao filho que o Benfica dava a jogar de preto. Não, isto não aconteceu. Nós estávamos a jogar de vermelho, isso eu lembro. Se não me engano, acho que eu cheguei na Parmalat, portanto já não foi assim. Tive complicado da nossa história. Mas pronto, eu como benfiquista sempre me revi desta forma. Agora eu, atualmente, perto da Amadora. Ia-te perguntar isso. Na Amadora, Bem pertinho. Mais ou menos. Sempre vivi lá. Uma zona mais acima que é São Brás. Ou seja, eu lembro quando aquilo era. Portanto, eu lembro-me também de ir muitos jogos de Estrela. Agora voltou. Ainda bem, já podia falar Com outro novo. E portanto o meu contacto com o futebol inicial foi muito Benfica e Estrela, mas o Estrela mais porque os meus avós moram ainda, mesmo ao lado do estádio. Era comum velhotes lá da rua a dizer: queres ir ao Estrela? A gente está bilhetes. E a ver todo contente, porque o jogo que cheguei a ver, cheguei a ver um Estrela Benfica. Portanto, o primeiro contacto com o futebol foi apesar de toda a tua família ser ser benfiquista e ter uma ligação ao nosso clube, tinha um hábito de ir ao estádio, não? O meu pai muito mais do que o resto da minha família. A minha mãe tinha cuidado das minhas irmãs mais novas, portanto normalmente ia sempre ele, comigo. Eu comecei a ir já relativamente novo, porque ele na altura não se pagava quase nada às crianças. O meu pai queria também que eu sentisse que era o Benfica e eu ia muitas vezes com ele. A primeira vez que fui sozinho, já era um adolescente, já fui no estádio, logo no início. E desde então o meu pai deixou-me um bocado de ir, pelo problema da crise, que foi aliás uma das razões porque eu acabei por deixar de ser sócio, exatamente por causa disso, porque o pai não tinha capacidade de me ajudar nesse aspecto. Mas há quem diga que isto é bom às vezes a gente também mistificar um bocadinho este mito, que a malta, muitas das pessoas usam a crise ou algumas dificuldades financeiras como desculpa, mas não é? Para muita gente é uma realidade. No meu caso, eu vou ser muito sincero, eu nunca fui, a minha família nunca foi uma classe baixa, classe média. E eu tive sorte de ter um avô que me providenciou uma grande educação. E foi ele que me levou os pagamentos das escolas, da faculdade, e nesse aspecto eu estou muito grato. Só que, lá está, tudo o resto, fosse atividades extracurriculares, escolinhas, até mesmo quando eu tive a sorte de jogar pelo Benfica, eu acho que futebol, sim. Era tudo muito numa de os meus pais ajudavam e facultavam o equipamento,
levavam-me aos sítios. Só que com a crise, a minha mãe nunca trabalhou, nesse aspecto contar. Portanto, era só o meu pai a contribuir, no início éramos 5 lá em casa, depois éramos 6, porque a minha avó mais velha tinha que ir para lá viver, portanto foi um período conturbado da minha família. E então, o meu pai disse, perdemos desculpa, disse, olha, não te vou conseguir pagar mais as cotas, mas não te preocupes, quando isto for ultrapassado, a gente volta a fazer. E eu disse, pá, não tens de se preocupar com isso, eu compreendo perfeitamente. Quando consegui ir ao estádio, algum amigo me arranjava um bilhete, ou assim eu ia, ficava todo contente. Mas, a partir do momento que eu recebi o meu primeiro salário, a primeira coisa que fiz foi tornar-me sócio, comprar o Red Pass e poder desfrutar. Achas que isso é uma obrigação moral para qualquer benfiquista que tenha o seu próprio salário? O próprio salário às vezes não chega, não é? Sim. É claro que temos que pensar sempre na família primeiro, conseguir dar-lhes o que eles precisam. Porque eu tenho, no meu caso, meu pai, não tenho grandes custos fora social. Há pessoas que não têm essa sorte. Têm filhos para sustentar, ou avó, ou pai, eu vivo muito longe, eu compreendo perfeitamente esse aspecto. Acho que nesse aspecto o Benfica podia fazer um bocadinho mais, no que toca às cotas para pessoas com mais dificuldades, e acho que isso foi falado no último agito. Sim. Um bocadinho como fazem na bancada família, com os bilhetes. É isso? Isso acho que é um passo na direção certa, não chega, mas acho que é um passo na direção certa. Mas achas que. Isso é importante até. Achas que a família, casal, 3 filhos ou 2 filhos, podia de alguma forma beneficiar de um desconto nas cotas? Sim, o que estou a fazer agora acho que vai um bocado nesse sentido. Se bem que, ou seja, é uma necráfia na ferradura, no sentido em que só tens o desconto se conseguires meter mais sócios. Ou seja, o valor total aumenta, mas se dividires por pessoas diminui. Okay. Faz sentido, mas pode não ser suficiente, porque eu posso conseguir pagar 12 euros, mas posso não conseguir pagar 44 se for para mais de 3 ou 4 pessoas. Okay. Portanto, eu percebo a ideia, é boa, é na direção certa, mas tem que ser feito também de outra forma. Mas antes de. Temos muito para debater, até de ideias e de outras coisas. Vamos um bocadinho ao João. Esta pergunta é um bocado. Não, clichêzito, mas. Primeira. Ídolos tens? Benfica. Sim. Ou és averso a ídolos? A ideia do não há ídolos e não sei o quê é uma coisa que eu não sou 100% de acordo, mas compreendo. Sim. Compreendo a ideia que está por trás. Portanto, apesar de não estar ali 100% on board, eu compreendo a questão. Ídolos para mim sempre foi seja no futebol, seja noutra coisa, é uma coisa que para mim é interessante. É um ideal que nos guia, é uma gaja que nos dá ali uma pica, uma ideia de é o caminho a seguir, é aquela pessoa eu gosto imenso e é por ali que temos que ir. Um ídolo vai muito além do seu percurso desportivo. Sim, estamos muito além disso. Uma pessoa que não sei se é comparável, mas ontem vimos o Ruben Dias extremamente contente com a vitória. É aquilo que eu procuro nele. Não estou a dizer que ele não faz porcaria muitas vezes, e faz. Sim. Mas aquela garrazita extra é o que vai levar muitos miúdos mais novos a pensar, ele da central tem ali alguma coisa especial. Eu acho que no caso do Ruben, e tocar muito aqui no jogo, mas no caso do Ruben, eu acho que o Ruben, há miúdos que nasceram a liderar. Nasceram. E o Ruben é um caso desses. Mas e estamos numa altura em que o Brasil teve toda aquela controvérsia. Nós atualmente não vemos muitos jogadores, em propósito dos ídolos, já vais perceber o que eu quero dizer. Não vemos muitos jogadores a sair da casca. Eram muitos atletas a sair da casca, a marcar uma forte posição, neste caso até política. O teu ídolo também tem que ser um bocadinho assim, ou não? Tem que ter uma vertente a nível de intervenção social. Bem, lá está. Se puder, porque muitas vezes os clubes não deixam. Principalmente quando ainda estão ao serviço dos clubes. Mas eu vou dar um exemplo. Agora não me recordo bem, mas no Brasil
quero estar aqui errado, senão vou dizer o nome do clube, mas todos os jogadores vestiram uma camisola de um determinado candidato, à exceção do capitão. Estás a ver? Ou seja, o presidente do clube era para o plano, exigiu que todos os jogadores entrassem, e, ou seja, 10 jogadores entraram, uma t-shirt de apoio, à exceção do capitão. Disse que não se revia nisso. E eu ia buscar este exemplo para dizer É um bom exemplo. que vai-nos fazer recuar uma cheia de anos. Um Sócrates, que foi claramente um gajo. Sócrates o bom, não é? Sim. Mas que foi claramente uma pessoa muito interventiva socialmente, estás a ver? E eu para mim, até em questão do ídolo, o meu ídolo muitas vezes nem é um jogador com maiores dotes técnicos, estás a ver? Claro. Nem é um jogador que marca golos, nem é nada. Por isso é que isso podemos transportar isto para a nossa equipa atual. Mesmo já falámos do Ruben, mas mesmo eu não consigo. Essa é uma opinião minha. Eu sei que o rapaz é limitado, estou a falar do André Almeida. A turma do André Almeida, estou a falar do André, mas eu não consigo, estás a perceber? Não é daqueles jogadores que eu tenho. Eu dou sempre a mão palmatória ao rapaz, Claro, não, estás a ver? Eu isso compreendo perfeitamente. Eu quando falo de ídolos também não falo do melhor jogador da equipa que faz 30 para uma linha e ainda está fora do campo a dar uma perninha extra e com os adeptos e não sei o quê. É importante, sem dúvida alguma. Mas eu acho que eu numa equipa consigo montar 3 ou 4 ídolos diferentes com características completamente diferentes. Quando há bocado tu falaste, não tem que ser o melhor jogador e o gajo que lá vai sempre e é o craque da equipa, eu aí concordo. Yeah. Eu lembro perfeitamente que um dos meus ídolos, entre aspas, das equipas ali do início do século foi o Ricardo Rocha. Yeah. Ricardo Rocha, apesar de ser um central, não era o principal, era o Lisão. Sim. Era um jogador que estava sempre ali na garra, vinha de uma equipa onde era muito difícil jogar, que era o Braga. Veio cá, teve um início muito complicado, cá no Benfica entrar e jogar é muito difícil. E ele agarrou aquilo com dentes, estás a ver, e puxou pelos adeptos, tinha muitas dúvidas dele no início. E apesar de tudo, até hoje em dia, é uma pessoa que não tem problemas nenhum em vir falar connosco. O adepto normal, verdade? Vem dar as entrevistas que for necessário, vem contar histórias do passado e que tem uma relação com os adeptos muito, muito mais próxima do que outras pessoas que já se reformaram entretanto. Por uma razão ou outra, não têm essa disponibilidade. Portanto, é um ídolo à altura, porque é pegar, mostrava e continua a ser um ídolo hoje em dia, apesar de não jogar. Eu acrescento até, ele é um ídolo ou um jogador, um ex-jogador de referência, porque provável, e dá-se ao luxo de falar com as pessoas e de participar em N programas que fogem um bocadinho da linha, não é? Sim. Porque se calhar ele tem cada vez mais noção que é um rapaz de consciência tranquila. É isso que ele tem que perceber. Ele teve um bocadinho dessa dúvida, achava que os benfiquistas não o tinham assim tão em conta, estás a ver? Mas não, o Ricardo é uma pessoa que lutou, tentar de consciência tranquila e os adeptos do Benfica sabem agradecer nesse aspecto. Sim, sem dúvida, estás a ver? Olha, jogo marcante, nesta luz. Nesta luz, alguns mais recentes, eu vou ser sincero, não sei se a minha opinião. Dois marcaram mais, bastante recentes. Sim. A vitória com o Fenerbahçe. Sim. Um jogo que as emoções estiveram muito baixo. E normalmente são esses jogos que eu fico mais. Não é os 4-0 ou os 5-0, é aquele jogo em que tu não sabes se vais ganhar ou não até mesmo ao fim. E é uma luta. Quando há gols é mais emocionante. Adoraste o ano do Trapatório, então, é isso? Bem, o ano do Trapatório eu adorei porque eu sinceramente não me lembrava muito. Estás a perceber? Para mim foi uma festa. Apesar da forma como foi ganho, não foi comigo, digamos assim. Mas ganhar sempre um 0 ali, sempre a rasca e com muitos empates, verdade seja dito, os adversários também não tiveram a melhor época. Mas, nós fomos os melhores. Mas nós ganhámos com mérito. Com mérito, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. E o outro jogo, que eu também gostei imenso de ver, apesar de não ser para a Liga, foi para a Taça de Portugal com o Porto. Estávamos a jogar com o Zoom. Aquele gol do Adrengol, portanto, foi
foi um especial contra o Porto, mas ele ia em terem sido pelo baixo, não sei qual é que podia escolher. Não, mas pá, cada um tem episódios marcantes, né, de diferentes. Por isso é que nós no Benfica não temos tantos episódios. Olha, já falámos do ídolos, falámos de um episódio ou outro, um pouco mais marcante. A minha questão agora é: quem é o João que chega na Assembleia e consegue recolher alguns aplausos, não é? Algumas caras mais sisudas, Sim. porque faz parte, porque é o Benfica, porque é um clube democrático, assim tem que ser. O João é assim na vida? Não. Não, eu apesar de tudo, eu sou um rapaz bastante tímido. Nunca tive predisposição para falar para a escola. A primeira vez foi exatamente não nesta AG, mas Nesta na outra, sim. No final da última época, no início desta. E foi fácil. Apesar de eu ser uma pessoa que sempre gostou de política e de debater, de temas e etc., não é fácil falares para uma plateia. Na escola eram 30, na faculdade se calhar eram 100, ali eram mais de 1000. Yeah. E são mais de 1000 adultos, com opiniões extremamente fortes em relação ao clube, Yeah. com a direção atrás de ti, a ouvir, o conceito fiscal, tudo, e tu estás ali a falar para pessoas que têm 50 anos, para pessoas que têm 16 anos, e é muito complicado. Tu tens que saber, tens que ter muita capacidade de chegar ali e dizer alguma coisa. E eu respeitei imenso todas as pessoas que lá foram antes de mim, nessas AGs e nas outras. Mais novas e mais velhas. Mais novas e mais velhas. Há pessoas que vão ali que quase não conseguem andar e há pessoas que chegaram ali vindas da universidade, da faculdade ou da escola. Sim. É algo extremamente difícil de fazer. Qual é a importância, e nós falámos isto em off, nós vê-se cada vez mais malta nova a querer assumir, a querer falar na Assembleia. Tu és um deles, porque és uma geração nova. Qual a real importância dos benfiquistas mais novos, que são benfiquistas mais ligados a redes sociais, a outras plataformas, qual a real importância desses benfiquistas chegarem na Assembleia e falarem? Assumir que ali é o sítio para falar e para discutir. É importante, é muito importante. Não só porque, infelizmente, não é fácil falar com o Benfica no dia a dia, é algo complicado, e é quase impossível falar com as instâncias mais altas do Benfica. Eles ali é quase como se fossem obrigados a ouvir. Portanto, há 2 vezes por ano onde nós temos essa oportunidade. É muito complicado chegar lá e falar. Eu não consigo. Temos outras pessoas que já têm muito mais experiência. O Tiago é um excelente exemplo. Vai lá e debita as coisas e fala de uma forma espetacular e eu não consigo fazer isto. Eu, infelizmente, ainda preciso de escrever um texto com 3 ou 4 dias de antecedência, onde altero 5 ou 6 vezes o texto, tenho que levar uma caneta para agir para não estar a sobrecarregar com as mesmas perguntas que já foram feitas e depois estar colocando coisas, adicionando coisas que me vou lembrando. Não consigo ainda estar a olhar para a frente enquanto estou a falar, porque é muito complicado, eu vou as pessoas todas a olhar para ti. Vou ali muito nervoso, os meus pés a tremer, as minhas mãos a suar, boca seca. É complicado, é um desafio muito grande. Mas saís de lá, seja qual for a reação, com alguns apupos, com alguns palmas, é muito confortante, porque tu ficas de desconfiança 100% tranquila que foste lá ter aquilo que achavas do coração, vais lá ao teu clube. Isso é muito importante, especialmente para os mais jovens. Isso é um ponto muito interessante que nós convém tocar, porque um clube, estamos fartos de debater nisto, que é fica um clube democrático, cada sócio tem a obrigação de ter a sua própria opinião e tem um sítio onde se pode expressar, e apesar das assembleias serem muito concorridas, estas últimas, e nós sabemos que infelizmente tem um pouco a ver também com os resultados no futebol, porque é sempre uma bola de neve. Sim. O que é pena, as assembleias devem ser muito concorridas sempre. Minha questão é passar essa mensagem aos jovens, estás a ver, a malta mais nova, que é ali vocês têm a oportunidade de falar, de questionar, não é? Com respeito, como é óbvio, mas é ali o sítio certo, não é? Tu tomaste essa iniciativa porquê? Porque já tens um passado, estavas a falar da faculdade ou da escola secundária? Não foi por aí.
eu sentia que devia muito ao Benfica pelos anos que não pude ser sócio. Isto não pude contribuir de forma ativa. E nesse sentido, quando me tornei sócio, pude pela primeira vez ir a uma Assembleia Geral, apesar de ainda não poder votar. Podia participar, mas não podia votar. Isto é importante para quem não sabe. Sim. Para quem não sabe, podem entrar na Assembleia não podendo votar com menos de 18 anos. É muito importante para os sócios que nos estão a ouvir e também muitos de vocês é malta mais nova. Podem ir assistir, ninguém vos proíbe. Inclusive eu vi o João, um abraço para o João, que levou o filho, eu não sei que idade é que tem, mas tem para aí 10 anos, e estava-me a dizer, eu quero que o meu filho comece a participar nestas assembleias. Não pode votar, mas vai assimilando, vai ouvindo. Exatamente. E vai criando a opinião. Não é a opinião que eu quero, mas a opinião que ele tem que começar a formar. Estás a ver? Por acaso é uma cena muito interessante. Mas acabou o raciocínio. Eu acabei por ir então a uma assembleia, tínhamos acabado de ganhar o teto, e fiquei um pouco surpreendido no universo de os meus benfiquistas, na altura talvez 200 mil sócios, estavam absolutamente no máximo. Eu já estou a exagerar, porque na altura foi ainda no outro pavilhão, quando aquilo estava de forma lateral e as cadeiras não estavam pregadas ao chão. Na Assembleia Geral seguinte foi a tal das cadeiras. Portanto, nessa anterior, quando tudo estava bem, digamos assim, não havia razões para criticar, a parte central estava metade cheia e cá atrás não estava quase ninguém. Estavam 5 ou 6 pessoas, das quais eu me encontrava porque não me considerava, sei lá. Fiquei um pouco surpreendido, porque muito pouca gente, como disse, e as 5 ou 6 pessoas que lá foram falar nesse dia, eu diria que se não forem 100%, 90% delas costumam ir lá sempre, que eu percebi-me disto depois. Algumas faziam críticas, algumas faziam elogios, como é normal, mas havia ali pouca conversa, pouca discussão. Sim, okay. Para o bem ou para o mal, digamos assim. Eu achei que isso é um pouco estranho. Eu gostava de poder adicionar mais ao debate. E preparei um discurso à Assembleia Geral seguinte, 5 ou 6 dias antes. Foi precisamente quando a gente perdeu para o Basileia 5-0. E eu estava sentado lá numa das filas da frente, quando houve aquela questão das cadeiras. E eu imediatamente disse, pai, não posso ir com este discurso. Eu tenho a noção que este discurso era, naquela altura, apesar de tudo, apelar um bocado à calma e a não sermos demasiado, a pensar demasiado quente. Eu sou contra nós tomarmos decisões quando estamos contentes, quando estamos zangados ou tristes, e a fazer promessas quando estamos contentes e eufóricos. Porque é um bocado contraproducente, digamos assim. E eu então queria apelar um pouco à calma e tal, e eu percebi que se eu fizesse isso ali naquele momento não seria positivo. Isso é porque não conhece a minha mulher. Porque a minha mulher, quando está nervosa, eu digo, tem calma. Ela fica pior. Percebes perfeitamente o que estou a dizer? Sim, claro. E então eu disse, não, eu não vou desta vez, eu rasguei aquilo, fui-me embora, quando acabou a Assembleia Geral, mas fiquei ali, a ver se da próxima vez isto vai lá. Foi assim, fui nesse posto, foi a de não mais. Este ano, fui lá, tantas pessoas. Eu quando fui lá fazer o discurso, e este discurso foi semelhante em algumas partes, disse, temos que fazer crítica, tenho que fazer os elogios também. Há certas coisas, e esta época foram muito poucas. Naquela altura eu disse, não ganhamos quase nada, os elogios são muito poucos, mas tem que ser feito. Eu disse, salto feminino, walker feminino, porque são coisas que, apesar de tudo, falas no que está mal, também tens que falar no que está bem, mesmo que seja muito pouco. Tens que ser coerente. Tem que ser coerente. Isso. E depois, fazer perguntas, porque algumas coisas eram muito diretas, coisas muito específicas, eu gostava que fossem respondidas, e naquela AG o Presidente respondeu a alguma, e deixar sugestões naquilo que eu achava, se eu faço perguntas e quero saber, mas tenho alguma ideia que possa contribuir para alguma coisa, vou deixá-la aqui, se quiserem aproveitá-la, fixe, se não, passar. Sempre, esses 4 pontos foram sempre aquilo que eu tentei ter, tanto nessa AG como nesta. E eu vejo outras pessoas a seguirem mais ou menos o mesmo modelo. O que é que... eu não... A primeira vez que te ouvi falar, foi a primeira vez que tu falaste. Não, mas podias ter dado outra vez. Mas não, agora pelo raciocínio percebi que eras para ter intervido e não interviste. Exatamente.
E puxando um bocadinho aqui, abraço à nossa sardinha. A primeira vez que o João interviu, falou aqui o vosso amigo e do Zeca, que hoje não está ali atrás, mas devia estar, falou aqui no nosso projeto e em tantos outros projetos irmãos. Partilha com uma malta que não esteve na Assembleia e que não sabe, e bem, quem quer saber tem que lá estar. Isso é uma questão, por acaso, achas bem? Ou achas que o Benfica devia... É assim, eu percebo a ideia de... É curioso, por acaso estava-te perguntar isso. Podemos explorar isto um bocadinho, porque quer dizer, há sócios que não moram em Lisboa e há sócios que moram na Austrália. Sim, é como verdade. Portanto, é muito difícil para estas pessoas estarem cá. Eu compreendo perfeitamente que essas pessoas gostassem muito de poder saber um bocadinho, sei lá, online. Porque eu não sei até que ponto é que isso é viável. Porque não sei mesmo, atenção, se tu consegues criar uma espécie de link para se ver online, que se tiveres o número de sócio, o BI, se isso funcionasse ou não, se isso depois podia facilmente passar cá para fora, porque aquilo e mesmo mostrar para toda a gente. Se há sócios que lá dentro estão a fazer live stream cá para fora, isso também é verdade. Provavelmente o sócio que receba pode ter tudo muito mais rapidamente online. Mas eu percebo isso que a malta também esta última Assembleia funcionou bem. Sim. Funcionou bem a nível dos avisos. No final da Assembleia o discurso estava disponível online. Eu recebi uma notificação logo com o discurso. Acho que neste aspecto caminhámos, depois das críticas da Assembleia passada, que foram muitas, nesta Assembleia as coisas foram bem trabalhadas. Mas voltando à questão dos projetos, e antes de debatermos um bocadinho o Benfica, porque o João é uma pessoa com quem eu gosto de debater estas coisas, é uma pessoa com uma visão muito interessante do nosso clube. O que é que te levou a chegar e a falar do Conversas, do Benfica Podcast, do Benfica FM, do Brian? Na altura, sim, não haviam mais projetos, mas agora já existem. O que é que falaste nisso? Para mim, como adepto, sócio que não trabalho no Benfica, não estou lá dentro, não sei como é que aquilo funciona lá por trás, sim, era algo natural a fazer. Porquê? Porque eu vejo exemplos de outros clubes, eu gosto de futebol, não vejo só o Benfica, vejo outros jogos, outros clubes, tenho interesse por seguir certos clubes em algum país, e vejo que lá fora as coisas funcionam um bocadinho de forma diferente. Muito mais interação entre os adeptos do clube, e não só a interação em si, mas projeção, projetos entre o clube e certos adeptos que têm projetos pessoais, as próprias televisões funcionam um bocadinho de forma diferente, e eu posso até alargar isto não só ao futebol, mas a outros desportos, Estados Unidos. Sim. Portanto, eu achei que, sendo verdadeiro, o primeiro projeto pessoal que eu conheço de adeptos foi o Benfica Podcast, sim, ele também é internacional. Foi aquele primeiro que eu tive contacto quando entrei no Twitter, não conheci nenhum antes disso. Portanto, eu percebi logo que isto era uma coisa que vinha mais de fora. Em Portugal ainda não estava muito implementado. Mas quando, não sei se foi obra do caso ou não, quando cá em Portugal isto começou a aparecer, contigo também, eu senti a necessidade de, nós estamos agora a começar este grassroots movement, de bases, de adeptos. Era interessante o maior clube português liderasse o caminho e, eventualmente, todos os outros seguissem. Tivessem os seus próprios projetos, que seria interessante para todos. E nesse sentido, disse, tem que ir lá dar uma menção, nem que seja para que eu tenha a certeza absoluta, de ver lá atrás, vai ouvir falar disto e vai dizer, vai pensar pelo menos no assunto, ou vai questionar o departamento de comunicação, ou o que é que seja. No mínimo, ele não pode dizer que nunca ouviu falar disto. Já fui 2 vezes falar disto. Sim. Mas qual é... Isto é um assunto muito... Para mim é um assunto muito delicado. Uma pessoa tenta ser sempre politicamente correta, nestes casos. Eu acho que o nosso clube não está preparado para... Infelizmente, digo isto com muita pena, porque acho que o nosso clube não está preparado para os seus adeptos. Eu imagino se houvesse cá uma espécie de Arsenal Fan TV, então ia ser o fim do mundo. Para quem não conhece, pesquisem no YouTube, Arsenal Fan TV, que são uns gajos,
castiço, pá, muito castiços. Tiveram grandes problemas já com o Arsenal. Sim. Grandes problemas com o Arsenal. Mas isto para dizer que eu acho que o nosso clube não está preparado para isso. Para a crítica, para... que muitas das vezes, aliás, quase sempre, dos projetos que eu acompanho, muitas das críticas são sempre construtivas. Entendes? E o que eu falo por mim, eu já te disse isto, e, pá, o que nos diferencia é que nós sempre que podemos marcamos presença. Estás a ver? Exatamente. Nos estádios, nos pavilhões, nas assembleias, seja onde for. É mesmo o caso, seja onde for. Eu acho que o clube ia perceber muitas das vezes que aqui provavelmente está um sítio ou uma zona de debate ideal para os adeptos falarem. Se eu próprio, já te contei isto, se eu próprio partilhei com o Benfica uma ideia de criar uma espécie de conferência entre projetos intermediada pelo Jornal Benfica, não foi avante, e não deu em nada, não espero grande coisa daqui, estás a ver? Mas pronto, da minha parte, olha, obrigado, já é a segunda vez que vais lá falar, aquilo, como é que é o ditado, tanto debate, não é? Também. Portanto, e eu sou um bocadinho mais otimista do que tu, se calhar, mas se calhar porque ser mais inocente nesse aspecto e não tive esse contacto que tive essa experiência. Sim. Eu tenho este otimismo de nascença, acho eu, com tudo, não é só no futebol, é no trabalho, no amor, em tudo, sou sempre muito otimista. Acho que vem do meu pai, quando o meu pai, como me disse, estamos a perder 4-0, estamos a perder 5-0, a perder 6-0 com o salto de vida. Eu disse assim, não, a gente agora não tem isto. Com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Isto para mim nem é uma questão. Eu achei piada aquilo porque eu revia-me um bocado nisso. E ainda hoje eu penso assim quando vou ver um jogo. Aliás, os meus amigos ficam sempre comigo. Há um jogo, se não me engano foi no primeiro ano de evento, que estávamos a jogar com o Chile, estávamos a perder, 1-0, mesmo no final do jogo, e eu estava tranquilíssimo, a dizer, não, depois para ganhar isto, não há problema nenhum. E marcámos um, estávamos a olhar para mim, o empate não é uma vitória e tal. Estávamos assim. É claro que no meu íntimo eu estava super confiante, mas quer dizer, pelo lado aquilo acontecer a mim. Mas sabes que é uma altura em que o primeiro ano do Tetra, eu também sou um bocadinho confiante. Eu estava sempre confiante para todos os jogos. Não, sério. Eu acho que mesmo com percalço nós íamos ganhar facilmente sempre o jogo. Não sei porque que tinha este sentimento nesse ano. Eu até cheguei a comentar isso com o João Gonçalves. Isto mais tarde ou mais cedo a gente vamos dar a volta. A perder 2-0 ou 3-0. Não, mas a gente não vai conseguir dar a volta. Já nem sei que ano é que a gente tem aquele jogo com o Boa Vista. Não é? Eu não quero mentir, depois a malta vai-me logo cobrar que estamos a perder 3-0. Não. Estamos a perder 3-0. Não, foi aqui neste estádio há pouco tempo. 3-3. 3-3. Ok, sim. Mas a gente não estamos a perder 3-0. Sim. Pronto. Eu achei que sempre que a gente ia dar a volta ao jogo. Só conseguimos empatar, mas eu estava mesmo confiante que a gente ia ganhar o jogo. Sim, pá. E não ganhamos o jogo porque não calhou. Tendo em conta o tempo que faltava, a altura do primeiro gol, eu também acredito que sim. E cada gol que marcava, mais estava a indicar nesse sentido, só que depois as pernas foram abaixo. Olha, voltando aqui para a Assembleia, para não estarmos a cansar a malta com isto, vais voltar a intervir, ou sempre que achares necessário, ou em todas as Assembleias? Isso é uma boa pergunta, sinceramente, porque eu vejo lá pessoas que vão lá sempre, e por um lado acho isto interessante, porque marcam o ponto, e muitas vezes tem uma mensagem que é sempre a mesma, mas depois tem ali uns pontos que vão alternando. Sim. E eu acho que isso é importante. E eu, para já, acho que vou seguir um bocado mais essa linha, porque os pontos que eu vou focando, alguns já foram resolvidos, felizmente, o Benfica pegou neles, ou outros adeptos falaram, ou porque houve muita gente a falar e eles decidiram alterar, como foi esta questão de avisar sobre os AG, que é algo relevante. E a questão da bilhética agora? A questão da bilhética, conseguir com os jogos fora, os jogos das modalidades online, tudo relevante, mas vou ter que aumentar os servidores. Pois, tenho estado a acompanhar muita malta. Há muita malta que tem problemas a comprar, portanto vão ter que aumentar um bocado a capacidade do servidor. Enquanto esta questão, os projetos pessoais não tiver minimamente sido abordada, bem, eu vou ter que ir. Isto para quem acha que é um. Mas isso não. Isso é estar a mexer com. Não é isso, mas isso é uma coisa mínima. Mas
Mas não é? Mas estás a perceber o que eu estou a dizer? Percebo. E eu estou a falar de mim. Eu ouvi bocas de pessoal que me vai lá dizer então foste falar do hockey feminino em vez de falares do Benfica que não fomos campeões no ano passado, isto na primeira vez que eu falei. Eu disse, pá, eu falei disso um bocadinho na parte das críticas, especialmente na parte do mercado, mas pá, se tu ouviste o pessoal a falar, houve 20 pessoas a falar disso. Sim, claro. Não vale a pena ver no molhado, está dito. Eu concordo, mas não vale a pena estar ali a massacrar. Uma questão, já falaste há bocado, voltar agora a tocar no assunto do hockey feminino e do futsal feminino. Tens alguma opinião formada acerca do futebol feminino? O futebol feminino foi uma das causas que eu abordei na primeira vez que falei. Fiquei muito contente que aquilo fosse avante, porque na primeira vez que eu lá fui, aquela tal das 300 pessoas, já havia pessoal a falar nisso. Quer dizer, a minha filha ou a minha sobrinha está no Fofó, gostava de estar no Benfica, está a ser abordada para ir para o Sporting, e nós não queremos, nós temos como o Benfica comigo para dar oportunidades iguais iguais. E no final o presidente disse: vamos avaliá-los. Não disse que sim, disse que vão avaliar. Portanto, para mim, eu sou um gajo que gosta de igualdade, estás a ver? Disse pá, para mim 100% à frente, vamos a isso, e gostei. Fiquei surpreendido porque duas coisas. Uma, até fiquei contente, foi começarmos por baixo. Nós vamos agora, temos que começar por baixo, não vale a pena ir lá para cima. Por outro lado, tem a parte chata que é queres entrar a ganhar tudo, incluindo a Taça de Portugal, tens que ter um plantel que possa competir com o Sporting e com o Braga, e não é fácil. Duas equipas muito boas. Em comparação com as outras todas, não há igualdade. Ou seja, o Estoril, se não estou em erro, ficou em terceiro ano, o ano passado, com muitos pontos do Braga e do Sporting, perdeu 6-0 connosco na pré-época. Ou seja, eu tenho a certeza absoluta que nós estamos no top 3. Ainda não jogamos com o Braga e o Sporting, não posso dizer que são dos melhores. Mas e os moldes da criação da equipa? Este molde, ou seja, eu quando ouvi falar de futebol feminino, eu pensei que ia ser como é agora com o vôlei, estás a ver? Sim, como foi com o basquete. Eu pensei que a ideia era essa. Começar com as como foi com o hockey, como foi com o futsal aqui há uns tempos. Pensei que a ideia fosse esta. Começar devagarinho, com miúdas. Eu posso estar a dizer uma grande asneira. Depois não há dado de corrigir. Mas eu tenho a ideia que no futebol em particular eles jogam rapazes e raparigas juntos até uma certa idade. Sim. E depois disso é que se separam. Só que a separação não é feita aos 18, é feita aos 15, posso estar enganado. Também não tenho essa informação. Mas acho que é por volta dessa altura. Portanto, se nós agora fôssemos jogar com séniores para a segunda divisão e jogar com mulheres de 15 e 16 anos que tinham acabado de se dividir dos rapazes, digamos assim. Sim. Seria uma diferença um bocadinho grande. Mas por outro lado, eu quando ouvi falar da aposta, eu fiquei no seu logo, ia ser uma grande aposta para ganhar tudo, logo de início, para fazer uma coisa que cá em Portugal para já é impossível, que é ganhar uma competição europeia feminina. O Sporting e o Braga são de longe as melhores, mas nem sequer conseguem passar a primeira fase de qualificação, a fase de grupos de pré-qualificação para a Liga dos Campeões. O Sporting normalmente ganha sempre 2 jogos e perde um. Só passa uma equipe que nunca passa. Aconteceu a mesma coisa, não conseguiam passar. Portanto, nós para ganharmos a Liga dos Campeões é preciso termos uma equipa muito boa. Eles querem começar logo isto. Eu já sabia que a Liga são passada. Fiquei um pouco chocado com o resultado da primeira jornada. Foi de certo, não tenho erro. Para termos o recorde nacional de gol. Mas choca-te assim tanto a diferença de qualidade? Achas que o Benfica não devia ter investido tanto já? É assim, isto são opções estratégicas. Se o Benfica acha que tem dinheiro e capacidade para investir... tem culpa ou este hate que anda à volta agora? Não. Ou seja, aqui podia haver uma opção que era uma opção mais barata, gastar pouco dinheiro no primeiro ano, dizer, a Taça de Portugal é quase impossível, vamos só subir de divisão, depois quando começamos a tentar investir um bocadinho mais. Mas o Benfica decidiu, não, vamos já ganhar a Taça de Portugal, marcar já a nossa posição, porque se ganharmos a Taça de Portugal hoje, este ano, ou ano somos os primeiros candidatos a vencer o título, e daqui a 2 anos estamos na luta pela Europa. Pronto. E é uma opção do Benfica. O Benfica acha que tem 1 milhão de euros para dispensar ali, é como o Benfica. Eu, sinceramente, agora vão gastar esse dinheiro e contratar os jogadores que contrataram, que são de belíssima qualidade, eu peço menos do que a Taça de Portugal. E a vida é natural. És um defensor do ecultivo? Apesar de eu não tenho 100% de certeza do que estou a dizer, mas já ouvi muita gente que está ligada às modalidades dizer o mesmo. Nenhuma modalidade dá lucro ao Benfica. Eu acho que é essencial.
Mas no caso do Benfica, eu sou muito suspeito. No caso do Benfica, achas que o mais importante é o dar lucro ao Benfica? Não. Não sei, há muita gente que tem essa ideia. Que é, estamos a perder dinheiro com o hockey, que não nos dá nada, estamos a perder dinheiro com o atletismo e com o olímpico. Não, temos que apostar tudo no futebol. Se apostarmos no futebol, ganhamos sempre. Mas para disso. Sim, mas isso é o caminho e isso é o caminho que os brasileiros estão a seguir. Estás a ver? Por isso é que eles vão chegar. São bons no vôlei, mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Basquete. Tinham grandes jogadores e ainda agora tem jogadores tem 2 ou 3 jogadores na NBA, mas a nível de equipas, 0. Estás a ver? E isto, o caminho que eles estão a seguir, que é um caminho de. Eu conheço uma pessoa que é diretor de uma das modalidades do Flamengo, arranjou um patrocinador. Chegou à comissão, eu tenho aqui este patrocinador. Os outros agarraram naquele patrocinador e no dinheiro envolvido e canalizaram para o futebol. Estás a ver? E isto não pode ser um princípio que em Portugal seja levado avante. Menos no Benfica. Não, completamente de acordo. Mas nós podemos ver isto também noutra. Vou explicar. Em Portugal, por exemplo, agora estava a falar do futebol feminino. Em Portugal, o futebol feminino nunca teve grande expressão. Sim. A nossa própria seleção nacional nunca foi do topo. Aliás, normalmente os topos são até seleções que não. No futebol masculino não tem assim como os Estados Unidos, a China. Suécia. A Suécia, pronto, também sim, também não é assim tão má. Mas quer dizer, em Portugal não, estávamos sempre ali no top 40, mais ou menos. Não é nada especial para futebol. Mas desde que o Sporting e o Braga criaram as suas equipes, digo estas, apesar de outras também terem criado, mas estas foram aquelas que desenvolveram um bocadinho mais, notaste uma subida um bocadinho no nível de futebol feminino em Portugal. Eu tenho a certeza que com o Benfica a entrada nisto e entrar no futebol feminino, e apesar de agora a aposta ainda ser um bocadinho mais nacional, porque muitos atletas brasileiros, creio que é só uma rasa inicial. A maior parte deles já tem alguma experiência, já estão de seleção, já há 10 anos, não é nada. Temos camadas jovens também muito interessantes já. Okay. Portanto, eu acho que a entrada do Benfica vai catapultar a nossa seleção no passo. Exato, para a top 10 tem grandes dificuldades. Mas não é só. Mas voltando à cena do ecletismo, estávamos a falar, e das modalidades que não. O futebol, mesmo o feminino, vai dar. Sim. Estás a perceber? Sim. Se isso para alguns é o mais importante, vai acabar por dar. Agora, as modalidades não dão retorno financeiro ao Benfica. E eu deixo esta pergunta no ar e se alguém depois quiser responder, será realmente o retorno financeiro mais importante num clube como este? É a minha opinião, respeito se houver outras, mas eu tenho 100% de certeza que para mim não é. Eu tenho uma história engraçada que eu trabalho com umas pessoas da África do Sul que se mudaram para Portugal, para a situação está fácil, e o que eles me disseram, eles lá são muito mais de rugby, o soccer deles cá em Portugal é um bocado diferente, provavelmente é um jogo do Benfica do que o Bayern, para muito. Mas eles ficaram o mais impressionante, não foi o futebol, não foi o estádio, nem sequer foi os adeptos, apesar de terem gostado muito. O rugby lá na África do Sul também tem uma presença muito grande. Eles ficaram mais impressionados foi a ver uma instituição, tem tudo. Vocês têm piscinas, vocês têm vôlei, basquete, têm isto. Na África do Sul não funciona assim. É um clube para o rugby, é um clube para o vôlei, é um clube para todos diferentes. Sim. E apoiamos todos os clubes diferentes nesse aspecto. E nós apoiamos o clube da nossa área. Vocês aqui apoiam. Eles viajaram para Portugal, e queriam vir o país, e descobriram adeptos do Benfica todo lá. Eles ficaram partes com isto. Não, mas parem, vocês não têm lá pessoas na África do Sul. Tudo aqueles realmente já tinham falado disso, do Benfica. Portanto, eles aperceberam-se que o Benfica não é só um clube de uma cidade que só joga futebol, mas não faz tudo. E automaticamente atraiu-os para aqui e não são sozinhos. Sim. Eu acho que o Barcelona usa mais que um clube, aplica-se muito mais ao Benfica do que a qualquer outro clube. E se alguns defensores acham, se alguma malta acha que ainda nos falta modalidades, acho principalmente que uma das modalidades que eu gostaria muito de ver que é o ciclismo. Eu acho que faz falta ao Benfica. Tínhamos, era que, pronto, isso é um outro assunto, tinha que se ver bem em que moldes. Exatamente.
O rugby, por exemplo, anda perdido, não se sabe se aquilo não se percebe bem, se é uma equipa que usa o nome do Benfica, não percebo bem, mas em breve vou ficar a saber. Mas o Benfica realmente é um clube eclético e as bases de fundação do clube são essas. E a malta tem que perceber isso. Que não é só o futebol. Bom, durante anos não foi sequer o futebol que encheu o museu, não é? Claro. Não, isso é 100% de acordo contigo. Temos que olhar um bocadinho para as outras modalidades. Depois não é só dizer, sim senhor, eu sou a favor disso tudo, mas eu só vou à luz ver o futebol porque não estou para gastar gasolina para ir ver outra modalidade. É €1 às vezes que está a fazer. Isso é uma discussão que chateia um bocadinho a malta, mas esta vez tenho que ter cuidado nas palavras. Não, verdade. Porque eu sempre que posso, só posso tirar um dia por semana. E tento conciliar, né? Se houver modalidades nesse dia que eu posso tirar e futebol, muito bem. Se não, assumo aqui que se tiver que escolher entre futebol e outra modalidade, claro que sim, só tenho um dia da semana, naturalmente, é claro que vou escolher futebol. Mas o fenómeno dos pavilhões despidos, que é um assunto, sei lá, muito chato, mas é um facto. Pavilhões e não só, porque muitas vezes o estádio sabe-se lá como é que se enche. É um fenómeno que me deixa um bocadinho aborrecido. Estás a ver? Se há aquele fenómeno da apatia quando tens pessoas, também há aquele do estádio e dos pavilhões vazios com tanta gente. Há quem assuma, existe sempre aquela opção norte. Calma, ninguém se chateia. Norte e sul, porque vocês estão perto, mas se vier cá acima enche. Mas também eu próprio a admitir que a malta de Lisboa devia ser suficiente para encher tanto o pavilhão como o estádio. Que é, muitas vezes sofre daquele comodismo, estar perto, não dá valor à distância, estás a ver? Não dá valor ao que tem. Mas qual é a tua opinião acerca disso? É assim, eu vou ser muito sincero, eu compreendo perfeitamente para um adepto que pensa assim. Eu já sei que se for aquele jogo, estar a perder X ou Y, mas vamos ganhar de certeza com menos ou mais facilidade e que está seguro. Então não vou guardar uma ida ao pavilhão quando vamos jogar com os rivais ou quando vamos jogar as finais. Normalmente acontece, nesses jogos está sempre cheio. E aí não tem problema nenhum, aí está sempre cheio. Mas o que as pessoas têm que pensar, na minha opinião, claro, é eu vou lá não só porque quero ver se o Benfica ganha ou não, porque às vezes isso é seguro, tá? Mas sim para chegar lá e bater palmas e dizer, agradecer àqueles jogadores que nos dão tanto e jogadores, porque apesar de tudo eles também vivem um bocadinho disso, eles não recebem os milhões que recebem o pessoal do futebol. Nós temos raparigas a receber menos que o ordenado mínimo e estão lá todos os jogos a ganhar por 20-0 e depois vezes vais ao pavilhão e quem é que está lá? Está lá com o braço armado das modalidades, estão lá mais umas quantas pessoas que seguem famílias e assim, que seguem realmente. Muitas delas recebem mesmo. Exatamente. Mas isto é um fenómeno. É o quê? É uma questão de idades? É uma questão de redes sociais? É uma questão de estarmos em 2018 e termos acesso ou termos a possibilidade de consumir as modalidades ou o mesmo futebol, de termos a possibilidade de consumir o desporto através da televisão, através de stream, através da plataforma. Será uma questão de educação, porque cada vez mais, eu já falei com N pessoas, cada vez mais a educação física é uma disciplina um bocadinho posta de parte, pronto, para sermos corretos, é uma disciplina posta de parte. Tu não tens, se o teu filho, o meu filho neste caso, um dia quiser jogar, percebes? O desporto escolar é um desporto que também já nem tem grande expressão, e antigamente era um desporto que tinha muita expressão, havia torneios, havia não sei o quê. Estás a ver? O que é que tu achas? Achas que o conceito devíamos puxar um bocadinho do conceito americano de, não quero fazer comparação com as universidades, mas claro, por exemplo, Sérgio é um gajo que tem jeito para lançar o peso.
né? Temos ali aquela zona, naquela escola ali, oferece umas possibilidades, mesmo que não tens possibilidades económicas, vais para ali estudar, fazer o nono, 12º, e eles têm uma equipa a nível de desporto escolar, de atletismo, com várias vertentes, e não sei o quê, tenta-te encaixar ali. Achas que é um problema mesmo de educação, ou... Eu acho que a educação também lá está, sem dúvida alguma, e eu gostei muito da sua do americano. Apesar de todos os americanos não serem os maiores em futebol, como os maiores é muita coisa. Verdade seja dito. E isto também toca-me pessoalmente na questão do futebol, porque eu quando estive a jogar a Benfica, eu joguei exatamente até aos 15 anos, e eu fui, entre aspas, obrigado a desistir e a dizer, não, porque claro que eu não era nenhum craque, está a ver? Eu, se calhar continuava ali até aos Jonas e não sei se conseguiria ir muito mais longe do que isto. Mas o meu pai disse-me, eu consigo estar-te a pagar isto tudo e buscar-te aqui para ir à escola, mas agora que vais para o 10º ano, tens que ser um futebol. Fica triste, foi para uma criança, isto é horrível. Nos Estados Unidos isto não me acontecia. Nos Estados Unidos, a escola ou a faculdade pagavam para eu estar lá a jogar. Sim. E davam-me uma casa, para eu, o meu quarto neste caso, para eu viver lá no campus da faculdade, e não tinha o desporto, de fazer desporto, para ir estudar. Isso cá, isto é muito por culpa, não é dos clubes, nem sequer é dos professores, é mesmo dos governos que temos, a sociedade, a cultura, que nos dizem, o desporto é bom para a saúde, mas não, vamos por parte, para mim, a ideia de, a partir de agora, a educação física não conta para a média, eu percebo a ideia, não concordo nada. Ou seja, aquilo é pessoas que não têm capacidades físicas como deve ser, ou que são um bocadinho mais débeis nessa área, não serem prejudicados e conseguirem uma média suficientemente boa para entrar em medicina ou o que é que seja. Compreendo. Mas se calhar é uma questão de rever todo o processo escolar, sim, não é? Porque todos os médicos, ou aliás, a parte dos grandes médicos não deviam ser obrigados a ter médias de 20 ou 19 ou 18. Sim, isso é outra história, mas não é? Não, mas não é. Não sim, achas? Claro. Porque tu tens pessoas... Os médias em Portugal são irreais. Mas... Não, mas uma média de secundário vale o que vale. Claro. Estás a ver? Não quero estar aqui a alongar muito esta história, mas a média de secundário vale o que vale. Tu não podes estar a perder um talento porque ele acha que tu, como 16 ou 17, não vais ser um bom médico. Ou não vais ser um médico com mais... Estás a ver? Com mais competência que pessoas que tiveram 19. A questão escolar também devia ser um bocadinho mais bem gerida nesse aspecto. Há muitos problemas na nossa sociedade em Portugal. Isto passa por governos, passa pelo próprio cidadão, pela própria cultura que nós trazemos do nosso passado. Tem que ser alterada, mas isto demora muito tempo, muita vontade e temos que ter muita gente a trabalhar nesse sentido. Não é fácil. O Benfica ter feito, e outros clubes também começam a fazer, as suas academias, onde os estudantes, jogadores podem estar e viver no seu quarto, com as aulas, eles ajudam a que os melhores alunos consigam ter as suas bolsas de estudo, consigam ter os seus tanques. Inclusive o Benfica permeia as boas notas e a afluência. Exatamente. Isso é extremamente importante e não havia no nosso até nas redes sociais há pouco tempo vi que pelo segundo ano consecutivo que um atleta tinha sido o melhor aluno. Exatamente, também acho que isso. Podes-me dizer, a conversa que eu estava a ter, mas se ele é o melhor aluno não quer dizer que seja o melhor jogador, sim, ou uma coisa nada a ver com a outra. Mas sim, mas o Benfica também tem uma vertente social e educativa, e é assim que os clubes têm que ser. Sim, sem dúvida. E é um passo importante. O português tem que liderar sempre em tudo. Saber? Yeah. E nesse aspecto eu fiquei extremamente contente. Agora, para a frente, o que é que nos segue? Isto é uma questão social da sociedade portuguesa e depois dos políticos que o Benfica aí não pode fazer nada. O Benfica pode liderar o caminho e pode te indicar para onde é que deves ir. Mas quem achar, serve para o Benfica, serve para qualquer clube, sim, quem achar que a política e os clubes, ou a política e o desporto não se misturam, então andam completamente enganados. Andam completamente enganados porque eles andam de braço dado em tudo ao longo dos anos. Está a ver? A malta também não pode ser cega nesse aspecto. Muito cega nesse aspecto. Infelizmente é assim, é o que temos e temos que tentar gerir e ser o mais coerentes possíveis com as nossas opiniões.
João, voltando aqui para a nossa casa, diz-me uma coisa. Tenho que ponderar muito bem as palavras contigo, porque senão... Não, vai, estás à vontade. Diz-me uma coisa. Tens algo a apontar, sem ser futebolístico? O que é que faz com a abertura imensa? Se tivesse a possibilidade na Assembleia de ter o tempo que quisesses, apontavas alguma coisa menos boa? E eu quero levar esta questão não para os e-mails, mas para o buraco que se fez à volta de todo este caso que envergonhou muitos benfiquistas. É assim, eu, tu sabes, sou uma pessoa muito liberal e nesse aspecto sempre, e também sou otimista, como tu sabes. Portanto, eu não gosto de fazer juízo de valor antes de eu ter a certeza do que é que foi feito ou não foi feito. Até agora, nada foi provado de errado. Yeah. Eu não vou estar a dizer aqui que o Benfica fez isto mal ou o trabalhador do Benfica fez isto errado, porque até agora não se sabe. O que me chateia não é tanto isto, porque lá está, ainda nada foi provado, quer dizer, não posso acusar ninguém. É mais o facto de isto ter tudo sair de cá para fora e o Benfica estar completamente mal preparado ou não preparado para nada. Mas também percebo o que disse o Presidente. O Presidente disse, pá, jamais em tempo algum nós estamos à espera de um ataque destas dimensões, vindo de tantos lados, com esta pujança toda e vindo buscando todas estas coisas. Eu percebo, pá, quando isto é assim é muito complicado. Sim, mas o Presidente nunca leu o Arte da Guerra. Senão, o Sun Tzu nunca lhe tocou. Então, devia saber, o Sr. Presidente devia saber que um clube destas dimensões está sempre sujeito ao exposto. Exatamente. E eu por mim falo. Não, mas o ataque é um ataque sem escrúpulos e é o que é, e vale o que vale. Mas, apesar de nós não devemos fazer juízo de valores, neste caso, nem nenhum, é um caso que mancha um bocadinho as conquistas do Benfica, ou tu achas que não? As conquistas, não. As conquistas, tenho a certeza que não. Os títulos que a gente os adquiriu, não me vão dizer que é para um funcionário do Ministério Público ter dito epá, o processo A está a correr bem, o processo B está a correr mal, nós ganhamos um jogo ou perdemos outro. Quer dizer, isso não se mete na cabeça de ninguém. Sim, claro. Não é as conquistas que estão em causa para mim. O que está em causa é haver um funcionário do Benfica que tem um ato ilegal enquanto funcionário do Benfica. Estás a perceber? O meu problema é esse. Não é a gente ter 4 campeonatos. Isso não passa pela cabeça de ninguém, acho eu. Agora, o meu grande problema é que isto mancha o nome do Benfica. Sendo verdade ou mentira. Estás a perceber? Porque quando é feita uma acusação, por mais hedionda que seja, e depois se venha a provar 1, 2, 3 anos mais tarde que era mentira, o nome da pessoa continua na lama. Estás a perceber? E eu não quero estar a ir buscar casos que não estão relacionados com o futebol, mas há muitos casos onde isso acontece, onde a pessoa A acusou a pessoa B de ter feito uma coisa horrível, a sociedade culpa a pessoa A, cospe em cima, atira-lhe pedras, e depois, passado 5 ou 6 anos, fez a dizer não, afinal isto não aconteceu, isto foi tudo mentira, pela razão A ou B, mas a pessoa continua com a vida destruída. Pronto, e aqui não é uma pessoa, mas é uma pessoa coletiva, é uma instituição e é a maior de Portugal. Portanto, isto vai afetar, não afeta o Presidente só, não afeta a direção, afeta-me a mim, afeta-te a ti, afeta-te a todos nós. Estás a perceber? Olha, gostavas de assumir algum cargo como Benfica? Eu acho que não tenho capacidade para tal. Gostava, sincero. Eu no futuro, eu sou uma pessoa política, portanto, quem não sabe, lá em casa, eu ajudei a fundar um pequeno partido e não me revia nos que existiam. Portanto, ter um cargo onde podia ter algum poder de decisão é algo que eu sempre gostava. E sempre, desde que ligar de tudo, esse tipo de coisas. Gostava sempre de ajudar aquilo que eu gosto. Estás a perceber? Por isso é que, eu gosto muito do meu país, apesar de todos os problemas que ele tem, mas gostava de poder ajudar além de pagar impostos. Sim. Digamos isto. Também gostava de poder ajudar mais o Benfica além de pagar cotas e de mandar uns bitites numas agências.
Mas viste a fazer alguma coisa específica ou Eu, qual é a tua formação? A minha formação é política, relações internacionais, é um bocadinho diferente. Não quero lugar de televisão. Apesar de achar extremamente engraçado aquela posição. Mas gostava de trabalhar, não sei, gestão da parte de trás no Benfica, ligado um bocadinho mais ao desporto, fosse às qualidades, fosse mais à parte de futebol. Eu sou uma pessoa frustrada nesse aspecto. Eu gosto de fazer o meu scouting. Durante uns tempos fiz um voluntariado para a FIFA, porque eles davam um jogo, que era ótimo. O FM também, para o Football Manager. Basicamente eles pediam-me para dar alguns feedbacks em relação a alguns jogadores aqui na área de Lisboa. Um dos envolvidos foi no Zé Gomes, há 3 anos, os estádios que ele tinha. E eles, para me darem a mim, davam um jogo, pagava 60 € e ia ajudando-nos. E fazia este trabalho básico, como é óbvio, de scout. Portanto, eu também gosto muito dessa área de avaliar os jogadores, de lá. Mas eu gostava de ajudar o Benfica. Não avaliaste o Tarap nesse tipo? Não avaliou o Tarap, não. Também. Esse do Tarap, não, mas eu ouvi dizer quem é que avaliou. Estava com uma pontuação muito boa. O Tarap não é eficaz. Eu percebo que o Rui Costa, eu já tinha visto um jogador jogar e quando ele soube que ele vinha para cá eu também estava otimista. Eu fui ver, já tinha visto alguns jogos dele, mas fui ver mais e vir e não sei o que. Este gajo em termos de coisas, qualidade está cá. Vamos lá ver se o resto também está cá. E não estava cá. Não estamos a ter muita sorte com o Marquinhos. O Carcela até é metade Marquinhos, a belga não foi muito mal. Nem acho que tenha que ter sido muito mal para cá. Não. Mas agora o Bilal e o Tarap, essas coisas não estão. O Bilal já se despachamos, mas o Tarap ainda é um problema. Olha, perspectivas para o resto é. Eu sou um otimista, portanto são as melhores. Eu vou ser muito sincero. Atenção que isto fica gravado. Sim. Eu não tenho problemas com isso. Ganhar em tipo, não estou brincando. Não, mas eu acho que o mínimo dos mínimos passar aos oitavos. Mas acho que o jogo vai decidir. Os 2 jogos vão decidir contra o Ajax. Não tem grande dúvida. Fazem espelho. Próximos 2. Já agora este vamos decidir. Depois, campeonato. Estamos à frente, mas eu vou ser muito sincero. Nós já jogámos com os adversários em casa. A nossa segunda volta vai ser muito mais puxada. Nós não chegarmos ao início da segunda volta com mais 4, 5, 6 pontos de vantagem, não será fácil. Não é possível, como é óbvio, mas não será tão fácil. Se chegarmos, acho que é um bom pronúncio. Claro que não ganhamos os jogos até lá, sem dúvida nenhuma. Estou confiante, apesar de tudo, para o campeonato. Mas taças, isto é sempre pode correr bem, pode correr mal. As finais, as meias finais. Taça da Liga começámos bem, o Porto não tanto. Portanto, ainda não temos a certeza de já com o Porto nas meias finais da Taça da Liga. Tenho algumas boas perspectivas nesse aspecto. Com a Taça de Portugal ainda nem começámos, só sabemos qual é que vai ser o nosso adversário dia 10. Mas isso vai ser jogo em jogo. Estamos a chegar ao final da nossa hora estipulada para conversar um bocadinho ao Benfica. Conversávamos aqui mais o resto da nós tarde para vocês, é quando for, a gente não sabe, seja noite, manhã, seja lá quando vocês forem ver ou ouvir. João, é um prazer. A sério, é mesmo um prazer. Gosto mesmo de ver malta um bocadinho mais nova que eu já estou velho e acabado de cabelos brancos, muito interventiva no nosso clube. Para mim é um prazer ver mesmo essa malta, e era importante que fossem aparecendo mais pessoas assim, interessadas, conhecedoras do nosso passado, preocupadas com o nosso futuro, mas preocupadas em intervir em sede própria, e isso é extremamente importante. Nós vamos voltar agora à nossa linha habitual, sextas-feiras, ao meio-dia, ao nosso dia, à nossa hora. De vez em quando teremos lá um episódiozinho para vocês. Para quem gostou, não se esqueça de deixar o like, comentar e interagir connosco em todas as plataformas de redes sociais. Da nossa parte é tudo. Até à próxima. Viva o Benfica. Viva. Feito. Estava à espera de mais? Não.
Houve ali algumas que eu fiquei um bocado. Ei, mas gostei imenso.